Continuando então com a nossa série, nós vamos agora falar um pouquinho sobre delegates, que é outro tipo de referência. Em poucas palavras, ele é um elemento do C#, né, que você pode passar um método, uma função, né, por referência. Você pode colocar um método, algo que um código, um pequeno trecho de código a ser executado, mas você pode colocar ele dentro da memória RIP. É isso mesmo, né? Ele pode ser passado e o compilador ele vai chamar esse método, mas sem saber o que ele faz exatamente, tá? Então, como que isso funciona dentro do C#, tá? Então vamos ver isso daí, né? Entender um pouquinho sobre o delegate. Lá no nosso projetinho, né, que a gente já falou várias vezes, que está no GitHub, tá? Ele tem a classe produto, tá? A gente até mostrou, né, tropeçou um pouquinho nisso nos outros vídeos, ó. Como que eu declaro um delegate, tá vendo? Ele não é ele está fora da minha classe, ó. Aqui tem minha classe, né? Tirar aqui a classe base, né? Eu tenho uma classe e eu declaro ele assim, ó, public delegate. Eu digo que é um delegate. O que é um delegate? É um método onde eu passo, eu dei um nome para ele aqui, óbvio, né, mostrar cálculo. Isso aqui não necessariamente tem que ter esse nome onde você está, a gente vai ver isso, né? Onde você vai fazer a referência a ele. E eu digo que eu passo como parâmetro um objeto do tipo produto e ele não vai me retornar nada, tá? E aí, ó, dentro da minha classe, ele fica como se fosse ele fica como se fosse, não, ele é uma propriedade da minha classe. Mostrar cálculo, né? Eu chamei com o mesmo nome, mas eu poderia vir aqui e chamar ele de Joãozinho, tá? Que ele ia funcionar, tá? Não tem problema nenhum, tá? Não precisa ser necessariamente mostrar cálculo. Poderia chamar de qualquer nome, tá? Funcionaria numa boa. Então aí o que eu faço? Na classe, na hora que ele calcula o total, ele vê se eu tenho. Tá vendo que ele dá um invoke aqui, ó, né? E passa ele mesmo, o produto, this, tá? Ou seja, ele está passando aquele objeto da classe produto. E aí ele faz a execução do meu cálculo, tá? Então, como que isso funciona? Parece um pouco, talvez assim, a princípio quem está começando a programar ou quem não conhece muito de orientação a objetos, talvez ache estranho isso aqui, né? Mas é um método, tá? Que eu mando chamar. Esse interrogação eu digo assim, olha, se não foi atribuído nenhum valor, é como se eu fizesse esse if aqui, ó. Se o mostrar cálculo for diferente de nulo, aí sim eu mando executar esse método. Senão ele não executa, tá? Essa linha de código equivale a esse if que eu estou fazendo aqui embaixo, tá? Então vamos lá. Vamos ver isso funcionando na prática. No meu Program CS, você vai procurar lá o delegates, o método delegates, tá? É onde eu instancio uma classe de produto. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um produto que eu compro normalmente no supermercado, uma bebida, como a Coca-Cola que está aí nesse exemplo, tá? Geralmente o preço ele está em 2 casas decimais. Eu coloquei aqui 5,75, tá? Então, por ser em 2 casas decimais, eu tenho que mostrar as 2 casas decimais. E aí eu fiz o método, tá vendo o mostrar cálculo? Como que eu atribuo ele? Tá vendo que tem esse mostrar cálculo aqui? O que é isso? Ele nada mais é um método aqui dentro onde eu passo, tá vendo? Que retorna um void, onde eu passo o produto e ele vai exibir para mim aqui, ó, o valor total desse produto em 2 casas decimais. E eu tenho outro, ó, mostrar cálculo no delegate, 3 casas decimais. Aqui eu estou mostrando com 3 casas. Tá? O mesmo, pode ver que é o mesmo método, né? O mesmo delegate, né? Só que para instâncias de produto diferente, que tem a forma de eu exibir
o preço diferente. Então eu tenho, são métodos, né, aí diferente um do outro. Tá? E aí ele vai executar isso na hora que a gente passar por esse ponto. Onde? Quando ele manda calcular o total. Vamos ver como isso funciona? Vamos lá, né? Vou colocar um breakpoint aqui na Coca-Cola, um breakpoint aqui na gasolina. Se a gasolina está esse preço, pode-se dizer que hoje em dia está bem baratinho, né? Está subindo adoidado, mas não é o caso aí do nosso vídeo, né? Mas vamos lá. Vamos ver isso funcionando, os delegates, para você entender como que é cada coisa. Vou colocar aqui 3 tipos de referência. Opa! Acho que eu mandei sair, errei aqui, né? Colocar, deixa eu aumentar aqui para você ver melhor. 2 tipos de referência. Vou escolher aqui o 4, que é o delegate, e ele vai começar a fazer o nosso trabalho, né? Vai instanciar a classe produto, tá vendo que se eu passar o mouse aqui em cima do mostrar cálculo, tá meio transparente aqui, ó, mas ele tá nulo, né? No momento que eu atribuir para ele, ele já faz uma referência, ele já vai lá na RIP e aponta esse método aqui, ó, mostrar com 2 casas decimais, para o meu, para a minha instância do produto 2, do produto 1, perdão. Na hora que ele faz o cálculo, olha lá, ele vai verificar, ó, existe? Existe. Então, manda executar esse cara, olha aí, mostrando o cálculo com 2 casas decimais. Então, o que ele fez? Ele exibiu o meu produto Coca-Cola com 2 casas decimais. Fez o cálculo e exibiu o total com 2 casas decimais. Como que ele vai se comportar no outro? Ele não vai chamar o mesmo método que a gente usou na Coca-Cola. Vamos lá. Ele vai chamar um outro. Ó. Instanciamos aí o produto 2 e agora ele vai chamar, né, o mostrar cálculo no delegate 3 casas decimais. Setou os valores, por enquanto. Opa! Peguei um pequeno erro aqui. Eu estou no produto 1, né? Isso que dá copiar e colar. Deixa eu voltar aqui de novo. Por isso que o sonar tá verdinho ali me avisando e eu não me toquei. Acho que agora sim, né? Nós temos o resultado que a gente quer, né? Voltando lá. Vamos ver aqui 2 tipos de referência, 4 delegates. Vamos andar aí, né, para o próximo, né? Ele foi mostrar 2 casas decimais, tal. Agora o produto 2, ó. Pode ver que o mostrar cálculo, ele vai estar nulo, né? E ele vai passar agora o delegate de outra função, né? Calcular total. Quando ele chegou aqui, ó, ele não sabe quem que é, se é o de 2 ou é de 3, né? Mas como ele está atribuído aqui, né, para o delegate da classe lá mostrar cálculo, ele vai pegar aqui e vai executar agora, né, nesse momento, o de 3 casas decimais. E vamos ver o resultado. O resultado opa, será que eu comi bola aqui em alguma coisa? Mas vocês viram que passou pelo método do... não, é que eu fiz errado aqui. Peraí. Agora, acho que... Não passou não. Falha minha, falha minha, falha minha. Isso mesmo. O Ctrl+C, Ctrl+V é um problema, viu, gente? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, vamos fazer ele imprimir lá em 3 casas decimais novamente, tá? Deixa eu ver a diferença do resultado.
Voltando aqui, pressionando qualquer tecla para continuar. Cadê qualquer tecla aqui? Vamos lá. Nós temos o Delegate, opção 4. Olha lá, mostrou o cálculo lá da Coca-Cola. Coloquei para passar direto. E agora sim, produto 2, atribuiu de 3 casas. Na hora que ele for mostrar, ele vai lá no método lá, delegate de 3 casas, né? E vamos ver aqui. Agora sim, ó, ele colocou as nossas 3 casas decimais conforme a gente definiu ali. Tá? Ah, eu lembrei porque que eu deixei em 2, né? Embora ele mostre aqui o preço aqui, ó, né? Tá mostrando o preço em 2 casas e aqui em 3. Né? Na hora de você paga realmente com 2 casas decimais. Não foi copiar e colar, não. Né? Então tá aí, né? Nós vimos um pouquinho sobre como funciona o Delegate, tá? Você seta o método, né? Você vai setar o método àquele Delegate e ele vai executar. Eu não preciso, a minha classe não precisa saber qual que vai ser o método, né? Como que ele vai funcionar. Ele só manda executar e passa o meu produto como parâmetro, tá bom? Então era isso daí que a gente ia ver um pouquinho sobre esse tipo, né? O Delegate, que é outro tipo de referência. E na próxima nós vamos falar um pouquinho, né, sobre as strings.